crenças e karmas, renovando atitudes pelo Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. O Espírito Hamed, utilizando trechos do Evangelho, busca esclarecer-nos sobre a necessidade de renovação de atitudes sob a inspiração de Jesus. Ele analisa o texto aliado ao contexto e busca contribuir para que possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas. Ele não quer desrespeitar a natureza íntima de ninguém. Ele não quer ditar, nem muito menos afirmar quais as atitudes devemos ter. Reconhecendo a nossa inferioridade e as nossas imperfeições, ele busca exatamente nos orientar de como enfrentar as vicissitudes e como enfrentar as dificuldades na vida. Porque a psique humana é a fonte das causas reais dos sofrimentos e diante da dificuldade de perceber e aceitar a realidade, nós construímos esconderijos psicológicos como método de defesa e fuga para não assumir as responsabilidades. Olha, o Mestre Jesus era e sempre foi um emérito conhecedor da psique humana. Ele sabia das nossas dificuldades, de perceber a realidade dos esconderijos para camuflar nossas predisposições. O Evangelho está cheio de exemplos. O exemplo da usura de Zaqueu, dos gênios do mal que perseguiam Madalena, da vaidade de Nicodemos, da fraqueza de Pedro, das dúvidas de Tomé e das sombras de Judas. São alguns exemplos. Então, Hamed inicialmente faz menção ao capítulo 5 do Evangelho para esse tema, crenças e karmas. Esse capítulo é o maior capítulo do Evangelho. É a partir dele que o Mestre Jesus começa a focar as questões inerentes à nossa psique, à nossa vida, à vida de cada um. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, as causas reais dos conflitos, das dores, dos encontros e desencontros, eles estão exatamente alinhados, elencados nesse capítulo. Especificamente, Hamed faz alusão ao item 4 do capítulo 5. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim. Num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte e a providência. E olha que muitos ficam espantados em face dos sacrifícios, dos trabalhos necessários à eterna iluminação. Porque as vicissitudes dessa vida são de duas espécies. Sempre derivam de uma causa. Não existe nada sem causa. Umas têm origem no presente existência. São as causas atuais das aflições, consequências do nosso caráter. Outras
tem causas em vivências anteriores, as causas anteriores das aflições. Tudo está dentro do contexto, dentro do que prevê a lei de causa e efeito. Algumas são provas que o próprio indivíduo escolheu, outras são expiações compulsórias. Então, meus irmãos, os problemas humanos são decorrentes das impressões grosseiras do ego, da natureza psicológica de cada um, que são, na realidade, nossas heranças reencarnacionistas, e do inseguro interrelacionamento pessoal. Olha, as necessidades que temos indispensáveis à sobrevivência desenvolvem-nos o apego e, sobretudo, exterioriza o sentimento de posse. A nossa natureza psicológica, de certa forma, com essas heranças reencarnacionistas, desaguam em nós sob a forma de fenômenos patológicos. E o nosso inseguro interrelacionamento é oriundo das imperfeições da alma. Então, não raro, esses problemas enraizam-se nos tecidos da malha delicada do psiquismo de cada um. E a depender da personalidade, avultam-se ou perdem sentido. Mas cada problema merece um tipo de atenção, de cuidado especial para a sua solução. E aí é que a gente vai perceber as armadilhas do ego. E aí é que a gente vai perceber que são presunções da nossa ilusão. O ego sempre estabelece a culpa no outro. Não fui eu, não faço isso, não sei. O ego cria o complexo de superioridade e aí o sujeito passa sempre a ser vítima, acredita que está sempre perseguido. O ego compõe a consciência de culpa. E aí vem a lamentação, aquele verniz exterior. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse, teria passado mais tempo com aqueles que amo. Ah, se eu soubesse que nada existe na matéria que seja permanente. E assim, ai que eu soubesse, nós vamos incentivando uma imaturidade enorme em cada um de nós. A imaturidade psicológica, a imaturidade que cria mecanismo de fuga das consequências. Então, meus irmãos, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. E aí, Hamed passa a definir o que ele entende por mentalidade. Mentalidade é a capacidade intelectual, é o conjunto das manifestações de ordem mental, nossas crenças, hábitos, maneira de pensar, disposições psíquicas. Então, se ela é formada por nossas crenças, também podem haver crendices, que são aquelas falsas crenças baseadas em superstições. Aquilo em que acreditamos nas nossas experiências do passado. O que vivenciamos, o que vimos, o que ouvimos e que tomamos como verdade. Pensamentos ou ideias. Mas nem sempre nós temos consciências dessas crenças. Nem sempre temos. Entretanto, tudo está registrado no corpo espiritual e contido nos arquivos do inconsciente. Consequência do nosso modo de agir e pensar, acumulados ao longo das existências. Toda a nossa programação existencial, não tenham dúvida, começa no pensamento. Logo, o que acontece em nossa vida é produto de nossas crenças e pensamentos que se materializam. Porque, meus irmãos, a partícula do pensamento é uma força viva e poderosa. A inteligência que movimenta essa partícula, que mobiliza ela,
lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, vivificador ou mortífero, doce ou amargo. Todas as obras humanas constituem resultado do pensamento das criaturas. O bem, o mal, o belo, o feio, vieram antes de tudo na nossa fonte mental. E aí, nós ficamos com a definição que Hamed dá para o que é karma. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. E no livro Ação e Reação, o ministro Sanzio nos indica que karma é uma expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, rigor, designa causa e efeito. Então, tudo isso, esse karma, representa a conta do destino criada por nós mesmos. São os créditos e os débitos da contabilidade da justiça divina. Então, tuas ações, ou seja, os teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo as tuas convicções e valores pessoais. Então, o destino de cada um, em cada nova existência, está gravado na mente. Guarda em germe os acontecimentos agradáveis, desagradáveis, que poderão surpreender amanhã. Então, existe uma corrente de fluxo e refluxo. A cada reencarnação, nós vamos superando alguns, reajustando outros, transferindo e etc. Porque Deus não julga os atos pessoais, mas Ele criou leis perfeitas que dirigem o universo. E nos deu o livre-arbítrio. E devemos admitir, portanto, que a vida dá chances iguais para todos. Mesmo nas piores posições expiatórias, a nossa consciência goza dos direitos inerentes ao livre-arbítrio. Então, subordinados aos efeitos das nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um, decorrente da própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Porque de tudo se pedirá conta no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. É a aplicação da lei de causa e efeito em toda a sua força, avaliando a gestão. Então, conforme o ministro Sanzio, mais uma vez, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que ele deve possuir sobre si mesmo. Então, de encarnação em encarnação, nós vamos, evidentemente, buscando operar essas forças do destino. Muitas vezes, nós pensamos de forma negativa. E conforme Marta do Espírito Santo, indubitavelmente somos condutores de nossa vida. A vida responde de acordo com o que pensamos. E aí, o corpo reflete
nossos pensamentos e nossas crenças. São formas negativas de pensar. Não posso mudar o meu karma. Eu sei que eu tenho que sofrer. Existem tantos exemplos na história, como as promessas absurdas, as barganhas que fazemos. Lembre-se dos cavaleiros templários que dilaceravam o corpo pensando buscar a quitação com a lei. Assim são os nossos atos e atitudes, nossos karmas, que detonamos de encarnação a encarnação, recebendo como consequência as reações decorrentes da nossa liberdade de agir. Necessário se faz, então, uma autoavaliação e uma tomada de consciência espiritual para sair da roda kármica, aquela roda que de reencarnação em encarnação ela vai girando. Conforme Leon Denis, naquele célebre livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós modelamos nossa alma e seu invólucro, isto é, o perispírito, com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Mas Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos ao asseverar que o amor cobre multidão de pecados. Então, pergunta Hamed, por que não mudas o teu karma? A aceitação consciente e tácita desses acontecimentos é a atitude mais correta que deve ser tomada, de modo a modificar o comportamento, ajudando o ser no seu crescimento espiritual. Afirmação de Joana. Aceitar dificuldades, meus irmãos, com paciência, procurando guardar as lições de que se faça portador, é exatamente uma aceitação consciente. Não existem soluções mágicas para resolver as dificuldades e os problemas. Conquistas e prejuízos de cada experiência se refletem no ciclo seguinte, dentro dos ciclos da evolução. Vencemos um ciclo, começamos outro ciclo. Reencarnamos, morremos, voltamos a reencarnar e ciclos até chegarmos a alcançar a meta do aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, não podemos exigir solução de problemas inerentes à nossa condição de alunos. Muitos pedem à espiritualidade a solução dos seus problemas. Mas como resolvê-los se esses problemas são inerentes à nossa condição de aluno? Nós temos que trabalhar, estudar. Porque diante do problema é necessário conhecer, analisar, interpretar, compreender e aceitar. Aí está a metodologia da ciência espírita. Compreender e aceitar. A autoaceitação não implica ausência de vontade de mudanças. Não implica ausência de vontade de mudanças interiores. E para a conquista de virtudes é preciso adotar medidas que tragam não a mera satisfação dos caprichos e desejos, mas um legítimo bem-estar. Então, aceitar conscientemente não significa tornar-se apático. Não é aceitar de qualquer forma pela goela abaixo. Aceitar é exercitar a fé. É expandir a consciência para encontrar respostas, soluções, alívios. E o que é a nossa consciência? A nossa consciência é aquilo que dá significado à vida. E nós vamos construindo ela na medida que vamos vivenciando experiências. Então, é um ato de força interior. E, nesse ato, acompanha a sabedoria e a humildade, e que nos impulsiona
para a luta. Mas, na história e até hoje, algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Afirmação de Hamed. Certo? Então, não é pelo sofrimento que vai ser simplesmente resolvido tudo. O sofrimento é um caminho. Aquele que muito amou será perdoado, e não aquele que muito sofreu. Conforme Emmanuel, no livro Fonte Viva, a severidade demasiada à frente de pessoas que ainda são estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio que se manifesta. Ora, o pai, conforme foi dito atrás, não julga as questões diretamente pessoais. Ele, nos seus programas divinos, ele exatamente trabalha com a educação e o amor para a nossa evolução. Então, o Espiritismo esclarece que o sofrimento representa a forma pela qual nos reequilibramos perante a harmonia divina, baseada totalmente na lei do amor. Olha, é uma ciência que precisamos compreender. É uma ciência muito difícil, é essa, intitulada Harmonia Divina. Então, meus irmãos, precisamos observar que a resignação tem o poder de anular o ímpeto do sofrimento. O sofrimento apenas vem para nos reequilibrarmos. A dor está presente. As nossas infrações às leis resulta como consequência inevitável a necessidade de nos equilibrarmos. E isso se dá através da dor, o único instrumento capaz de nos reajustar às leis divinas. É da lei de causa e efeito, que tudo o que fizermos de errado deve ser reparado. Então, nesse processo, depois de muito sofrer, vem o remorso. O remorso que, dentro da nossa consciência, mostra as nossas falhas e erros perante as leis divinas. E a seguir, o arrependimento, que nos faz mais humildes, mais obedientes a Deus. E, consequentemente, vem o trabalho. Porque arrependimento sem o trabalho de reparação não tem efeito algum. E assim, o remorso e o arrependimento fecham um ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Porque a vida humana exige esforço, sacrifício e determinação para vencer os obstáculos. É preciso serenidade e paciência. E serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica. É preciso que a gente tenha paciência para adquiri-la e verificar que a eficiência não se harmoniza com a pressa. Então vamos seguindo e vamos repensando, conforme Hamed. Repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. A solução está dentro de nós mesmos. Mudança de atitudes. Na jornada espiritual, meu irmão, a luta é o meio e o aprimoramento é o fim. Que nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, de alegria, de santificação. Nada. Tudo está em face de transformação. Tudo será transformado. Nós estamos exatamente dentro de uma transição planetária, passando por esse fenômeno, esse flagelo natural que hoje abala o mundo, mas faz parte, conforme a Gênese,
é exatamente um ponto importantíssimo, culminante da transição planetária. Então, persistir e seguir, esperar e alcançar. Essa tem que ser o nosso lema. Esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. O êxito seguro, meus irmãos, o êxito seguro é daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Não aquele que é imediatista e que quer soluções prontas. Então, é preciso trabalhar para transformar nossas ações. E transformar as ações amando é alterar o karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas. Segundo Maria Dolores, o espírito Maria Dolores, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Vamos então, conforme essas orientações e considerações de Hamed, trabalhar, persistir, seguir, esperar e alcançar a mudança de atitude necessária para a gente prosseguir na vida, lutando, trabalhando, aprendendo, servindo e amando. Em tudo isso, mantendo o equilíbrio, a moderação, a prudência e a previdência em todas as coisas em que estivermos envolvidos, pelo pensamento, pela palavra e pela ação. Muito obrigado. Que assim seja.